Os inimigos da doutrina do juízo investigativo, Pastor Natanael Rinaldi, CACP. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nessa fase final desse primeiro momento da série, nós estamos analisando os inimigos da doutrina do juízo investigativo, aqueles que estão fazendo o trabalho apologético para desmascarar essa heresia. No vídeo passado falamos do Fernando Galli, e agora vamos falar de Natanael Rinaldi. Aqui está o destaque no nome dele, que até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, é o fundador do Centro de Analfabetos Quase Cristão de Pesquisa, mais conhecido como o CACP, hoje presidido e comandado pelo não menos analfabeto funcional e analfabeto bíblico, João Flávio Martinez, que agora substitui a figura do Natanael Rinaldi, que já veio a falecer, tá bom? Então, enfim, seja como for, ambos, com essa larga experiência em analfabetismo bíblico, contribuem aí com a discussão da doutrina do juízo investigativo dentro do seu ministério apologético. Se William Lane Craig estivesse morto, ao ouvir falar que CACP é ministério apologético, ele iria se debater no túmulo com toda certeza. Bom, seja como for, eu fui para a internet, digitei no Google CACP Juízo Investigativo e encontrei um monte de artigos. Posso inclusive me aprofundar um pouquinho mais em responder os artigos do CACP em relação ao assunto do juízo investigativo, mas dentre os vários posts que eu encontrei nesse site a respeito desse assunto, eu escolhi o trabalho do Natanael Rinaldi por algumas razões. Primeiro, ele é o fundador da seita, quer dizer, do Ministério Apologético. E outra coisa, existem muitos posts falando do juízo investigativo no CACP que tem pouco conteúdo, que às vezes é 10 perguntas sobre juízo investigativo. Se o juízo investigativo é correto, por que não está escrito assim na Bíblia? Tipo os antitrinitarianos fazem, né? Se a doutrina é correta, por que não está escrito assim na Bíblia em tal verso? E algumas dessas pessoas acham que as doutrinas que elas combatem ficam refutadas por causa desse tipo de pergunta retardada, né? É incrível, né? Parabéns a todos os envolvidos que, com essas perguntinhas moles, destroem o juízo investigativo e destroem a doutrina da Trindade também, tá bom? Beleza, mas aí por que eu escolhi esse artigo também? Porque além dele ter sido escrito por um expoente da apologética anti-adventista no Brasil, Natanael Rinaldi, esse suposto, entre aspas, artigo, claro, não é um artigo acadêmico, é uma postagenzinha normal, tem um pouquinho mais de conteúdo do que a maioria aí dos artigos a esse respeito no site do CACP. Então eu escolhi esse artigo para poder, de fato, analisar um pouco aí, dos argumentos desse pessoal contra a doutrina do juízo investigativo, e eu estou ansioso para começar e você pode vir comigo. Então a gente começa com a primeira citação aí, o primeiro parágrafo. Eu ia falar João Flávio Martinez, mas não. Natanael Rinaldi em pessoa escreve o seguinte: uma das chamadas doutrinas fundamentais dos adventistas do sétimo dia é a doutrina conhecida como juízo investigativo. Para mostrar a importância dessa doutrina, certo escritor adventista assim declara: se a doutrina do juízo investigativo, aliás, se a doutrina de 1844 não era bíblica, Ellen White pertencia à mesma classe de Marv Baker Eddy e Joseph Smith. Se o juízo investigativo de 1844 não era bíblico, a igreja tampouco era. A lógica me dizia que se a data de 1844 não fosse bíblica, o adventismo não seria nada mais do que uma seita. E aí, existe aí a referência bibliográfica ao trabalho do Goldstein, 1844, uma explicação simples das profecias de Daniel. Beleza. Então, o Natanael Rinaldi pega uma citação
Inclusive você percebe que tem cheio de 3 pontinhos por aí, demonstrando que ele editou essa citação, não colocou o contexto um pouco mais amplo, mas tudo bem, demonstrando ali que um adventista está admitindo que a doutrina do juízo investigativo, a partir de 1844, é uma doutrina adventista, e se essa doutrina, ao final das contas, puder ser demonstrada equivocada, herética e etc., o adventismo em si, como igreja, como movimento, forçosamente terá que ser colocado como herético, sectário e etc. Beleza? Ok. Aí o Nathanael Rinaldi, agora não mais citando ninguém, escrevendo por si mesmo, diz o seguinte: uma pergunta muito intrigante para os adventistas que sustentam essa esdrúxula doutrina: por que será que nenhum adventista aborda a questão do juízo investigativo quando tenta ganhar um adepto para o adventismo? Nunca encontrei um adventista que quisesse dialogar sobre o assunto. Com frequência e até, com frequência e até insistência, os adventistas abordam a questão da guarda do sábado e se comprazem em polemizar sobre o assunto. Mas com relação ao juízo investigativo, nunca encontrei um que quisesse discutir esse tema. Se essa doutrina é tão fundamental, a ponto de se considerar que a sobrevivência do adventista depende dela, por que tanta falta de conhecimento por parte dos adventistas que não querem perder seu tempo com seus opositores sobre o assunto? Bom, nesses 2 primeiros parágrafos desse, entre aspas, artigo, o Nathanael Rinaldi, ele já coloca algumas questões que vão dar o tom da sua apologética anti-adventista ao trabalhar o tema do juízo investigativo. Ellen White, seita e uma doutrina esdrúxula, e por que a gente não discute esse assunto? Olha que interessante. Já no começo da história, o nosso amigo Nathanael Rinaldi já parte de pressupostos implícitos ou até mesmo explícitos de que a doutrina do juízo investigativo é uma heresia baseada em Ellen White, o adventismo é uma seita, porque essa é uma doutrina esdrúxula, que ele nunca encontrou um adventista disposto a discutir essa doutrina. Bom, então isso já nos faz questionar o conhecimento e a experiência que o Nathanael Rinaldi teve com os adventistas do sétimo dia. Porque veja, se a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina distintiva, né, da Igreja Adventista, estabelecida em bases bíblicas a partir da análise do livro de Daniel, do livro de Levítico, do livro de Hebreus, do livro de Apocalipse, das cartas de Paulo e etc., como que você nunca encontrou um adventista disposto a estudar a sua própria doutrina? Eu tenho as minhas dúvidas se o Nathanael Rinaldi estava sendo sincero ao escrever isso aqui, ou se de fato ele teve tão pouco contato com os adventistas que entre os 2 ou 3 com quem ele conversou, ele não encontrou um capaz de conversar sobre o assunto ou disposto a conversar sobre o assunto. Seja como for, eu só não posso propor esse diálogo agora porque o nosso amigo Nathanael Rinaldi já não está mais entre nós e a minha religião, e aliás, a Bíblia proíbe comunicação com os mortos, até porque, na verdade, nem seria possível comunicação com os mortos, uma vez que a alma está morta, não é verdade, Nathanael Rinaldi? Agora ele tem a experiência prática e sabe bem na prática como que isso funciona. E claro, apesar das ironias e das alfinetadas, eu sinceramente espero que Nathanael Rinaldi tenha se arrependido dos seus pecados, de fato crido no Senhor com sinceridade e inteireza do coração, apesar das suas dificuldades de interpretação da Bíblia ou das doutrinas contrárias àquela que ele julgava correta, e que venha ressuscitar na primeira ressurreição. É o meu desejo sincero, conquanto nada mais possa ser feito para mudar o destino eterno de Nathanael Rinaldi a esse ponto da história em 2019, tá bom? Mas aguardemos a ressurreição em Cristo e esperemos que Nathanael Rinaldi esteja lá, a despeito das inúmeras idiotices e bobagens que falou durante sua vida na Terra. Quem que nunca falou um monte de besteira na sua vida na Terra também, não é verdade? E se a salvação dependesse de nunca ninguém falar besteira, de fato todos seriam condenados. Enfim, Cristo morreu pelos nossos pecados, dentre eles a maldade,
ignorância, mentira, desonestidade intelectual, mas naturalmente esperemos que o Nathanael Rinaldi, tão envolvido nesse tipo de coisa que aqui acabei de citar, tenha se arrependido a contento e a tempo em relação a tal postura. Beleza. E aí você começa a perceber, o Nathanael Rinaldi vai começar a se aprofundar naquilo que ele vai dizer ser a doutrina do juízo investigativo, a qual ele vai combater. E a gente já percebe aqui a primeira pessoa que ele vai citar. Ellen White recomenda que se conheça bem a doutrina do juízo investigativo. Então, percebe-se claramente um esforço da parte da apologética anti-adventista em colocar Ellen White na dianteira da discussão da doutrina do juízo investigativo, porque agora a doutrina do juízo investigativo vem de onde? Do grande conflito da Ellen White, porque não pode vir de onde? Da Bíblia, da palavra de Deus. Isso é uma postura bastante interessante que, ao final das contas, procura criar um clima de psicologia e sociologia da religião na qual as pessoas se sintam bem ao negar uma doutrina que vem da Ellen White, não vem da Bíblia, né? Não vem de Daniel, não vem de Apocalipse, não vem de Levítico, não vem de Hebreus. Tudo errado isso aí, vem da Ellen White, tá bom? Aí quando você, de alguma maneira, rejeita o juízo investigativo, acalme a sua consciência, você está somente rejeitando Ellen White e não a palavra de Deus. É mais ou menos assim que funciona a apologética e é por isso que o nome de Ellen White tem que estar em destaque nesse tipo de discussão a respeito desse tipo de doutrina do adventismo do sétimo dia. Aí existem aqui algumas citações falando que é de máxima importância que a gente compreenda a doutrina e etc. Não vou ler pra gente ganhar tempo, tá bom? Aí o Nathanael Rinaldi arremata. Para justificar esse ensino estranho às Escrituras, porque a Bíblia fala do juízo executivo, ou também conhecido como juízo final, os adventistas do sétimo dia tentam justificá-lo com Apocalipse 14, verso 6 e 7. Então vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 14, versos 6 a 7. E vamos aqui acompanhar um pouco do raciocínio do nosso amigo Nathanael Rinaldi. Ele continua chamando o ensino do juízo investigativo de um ensino estranho às Escrituras, e supostamente a Bíblia fala de um juízo executivo ou juízo final. É engraçado o uso do termo juízo executivo porque não é um termo usado na Bíblia. É interessante, o adventismo também usa o termo juízo executivo para se falar da fase do juízo que se inicia após a segunda vinda e antes, né, do fim do milênio. Então, após o fim do milênio, entre a segunda vinda e após o final do milênio, nós chamamos do juízo comprovativo. Mas é interessante perceber que o Nathanael Rinaldi usa um pouco desse tipo de linguagem, que a gente chama de uma linguagem didática, é como assim, trindade, não está escrito na Bíblia, mas é uma forma didática de colocar a ideia de que na Bíblia Pai, Filho e Espírito Santo são chamados de Deus, e Deus é um só, e essa é toda a base e o fundamento da doutrina da Trindade. Então, a gente, ao estudar a doutrina do juízo na Bíblia, a gente encontra 7 fases do juízo. E uma dessas fases é o juízo investigativo, outra o juízo comprovativo e outra o juízo executivo, que são inclusive as 3 fases finais do juízo, que são antecedidas por 4 fases anteriores dentro da doutrina adventista, especialmente a partir do trabalho de Jiri Moskala, que é o presidente, enfim, o diretor, né, da pós-graduação do mestrado e doutorados da Andrews University. Inclusive eu vou colocar o artigo dele que fala sobre as 7 fases do juízo em inglês na descrição deste vídeo, beleza? Para você se aprofundar um pouquinho mais. Ok, bacana. Então a gente vê aqui o CACP, o Nathanael Rinaldi, usando uma linguagem didática para falar do juízo. E lembre-se que juízo investigativo também é um termo didático para falar de um dos aspectos dentre a grande doutrina do juízo na palavra de Deus. Aí, Apocalipse 14, verso 6 e 7, a Bíblia diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aí o nosso amigo Natanael Rinaldi começa a conversar um pouco sobre o assunto. E aí o subtítulo é A Natureza do Juízo de Apocalipse 14:7. Aí ele pergunta, qual a natureza do julgamento indicado em Apocalipse 14, verso 7? Aí ele responde, não é certamente relacionado com esse ensino espúrio do juízo investigativo. Trata-se do juízo de castigo imposto por Deus. Os santos foram perseguidos dos modos mais cruéis e bárbaros, segundo Apocalipse 7, versos 9 a 15. Quando eles clamaram ao Senhor por justiça e julgamento, foi-lhes dito que deveriam descansar por mais um pouco. Apocalipse 6, versos 9 a 11. Mas terminado o tempo permitido aos grandes perseguidores, uma grande mudança veio. A hora do juízo de Deus esperada chegou. O juízo retribuidor de Deus tinha começado a cair. O anúncio da hora de juízo, o anúncio da hora do juízo de Deus em Apocalipse 14:7 é seguido por uma série longa de juízos, atingindo o clímax na parte final do capítulo 20. Ora, o texto de Apocalipse 14, versos 6 a 7, fala do juízo de Deus sobre a impiedade e não do juízo investigativo. Esse ensino do juízo investigativo é apenas um paliativo arrumado para justificar a falsa profecia da vinda de Jesus. Bom, daqui a pouco eu analiso essa segunda parte aqui. Mas primeiro vamos lidar um pouco com os argumentos do Natanael Rinaldi em relação à natureza do juízo investigativo, natureza do juízo em Apocalipse 14, verso 7, com o anúncio de que é chegada a hora do seu juízo. Veja bem, que toda a argumentação do Natanael Rinaldi para dizer que esta hora do juízo se refere a um juízo punitivo contra os ímpios e etc., é meramente contextual e não textual. E por que isso é importante? Porque o Natanael Rinaldi não apresenta nenhum elemento do texto de Apocalipse 14, versos 6 e 7, para aplicá-lo a um suposto juízo de condenação, a um juízo de castigo sobre os ímpios, em função de Apocalipse 7 ou de Apocalipse 6, ou das cenas de juízo adiante no livro do Apocalipse até desembocar no capítulo 20. O que acontece aqui, entretanto, é bastante diferente no texto de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Veja que no contexto da pregação do Evangelho Eterno, que deve ser pregado a todo o povo, a todas as pessoas, etc., se diz que se deve temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo para adorar, e deve-se adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que está implícito aqui no texto de Apocalipse 14, verso 6, é que o Evangelho Eterno será pregado a todas as pessoas, e todas as pessoas serão julgadas porque chegou a hora do juízo. Inclusive quem creu ou quem não creu. Então, o juízo de Apocalipse 14, versos 6 e 7, ao contrário de ser meramente um juízo punitivo sobre quem não creu, é um juízo de todos que separa quem creu e quem não creu. Naturalmente, quem creu será vindicado no juízo, e inclusive vai encontrar salvação no contexto da segunda vinda, que é descrita em Apocalipse 19, e os demais serão condenados junto com a prostituta Babilônia, a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então essa ideia de que o juízo de Apocalipse 14, 7 se refere unicamente a um juízo punitivo sobre os ímpios não é correta à luz do texto. E aí se tenta manipular o contexto, dizendo que Apocalipse 7, Apocalipse 6, Apocalipse 20 tratam de juízos, não sei mais o quê, então aqui o juízo é dos ímpios. Você percebe que há o distorcer o contexto para negar o que o texto diz e implica, que a hora do seu juízo chega sobre todos os que habitam sobre a terra no contexto deles ouvirem o Evangelho Eterno. E naturalmente, uns vão crer e outros não vão crer, mas todos serão julgados naturalmente. Outra coisa, uma coisa importante que o Natanael Rinaldi omite é que o Adventismo faz uma leitura historicista do livro do Apocalipse,
E nessa leitura historicista, quando se abre o santuário de Deus que se acha no céu e se vê a Arca da Aliança, em Apocalipse 11, verso 19, se inicia a ministração de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, o dia da expiação. E é nesse dia que se cumpre a palavra de Apocalipse 14 em relação o quê? Ao dia do seu juízo, à chegada a hora do seu juízo e etc. Inclusive corroborando em grande medida a retórica e a doutrina adventista. Então o que o Nathanael Rinaldi faz aqui é simplesmente torcer o contexto, não analisa o texto e espera que você engula a idiotice que ele está falando. Basicamente é isso. E agora ele tenta tirar a sua atenção do texto de Apocalipse 14 e dizer que esse ensino do juízo investigativo é só um paliativo para justificar a falsa profecia sobre a vinda de Cristo que não ocorreu, como esperada. Jesus preveniu sobre o surgimento de falsos profetas, e a profecia de William Miller sobre a vinda de Jesus em 22 de outubro de 1844 tem essa característica de falsa profecia. Nós não gostaríamos de pensar que os amigos adventistas aguardam o juízo de Deus por causa de suas crenças apóstatas. 1 Timóteo 4, verso 11. Bom, aqui o nosso amigo Nathanael Rinaldi fala um monte de bobagem e eu começo a identificar algumas delas. Primeiro de tudo, o que aconteceu com Daniel 8,14 em relação a William Miller não é uma falsa profecia, mas uma falsa interpretação da profecia. É diferente. Miller, ele não surgiu oferecendo uma profecia ao mundo. Olha, daqui 2.300 dias ou anos ou não sei o que, Cristo virá, essa é a profecia. Não. O Guilherme Miller, ele leu Daniel 8. E ele, estudando Daniel 8, chegou às suas conclusões de que a purificação do santuário equivaleria à segunda vinda de Cristo, fez os cálculos em função das questões bem conhecidas da relação entre Daniel 8 e Daniel 9, um monte dessas coisas, e chegou à sua conclusão a partir de que isso se cumpriria em outubro de 1844, 22 de outubro. Essa foi uma interpretação correta da parte de Guilherme Miller? Não. E nenhum adventista diz que foi correta essa interpretação. Mas que fique claro que essa não é uma profecia falsa. Foi uma má compreensão, uma falsa interpretação da profecia de Daniel 8,14. Agora, olha que coisa engraçada, né? O Nathanael Rinaldi, ele posa de ser uma pessoa assim muito piedosa, dizendo que ele não gostaria de ver os adventistas sofrendo o juízo de Deus por causa de crenças apóstatas. E aí ele cita 1 Timóteo 4, verso 1. Mas veja que 1 Timóteo 4, verso 1 não fala absolutamente nada sobre juízo. E inclusive isso coloca simplesmente o quê? O uso de um texto bíblico qualquer que repreende aí falsas doutrinas, doutrinas de demônios e etc. E agora lança sobre o adventismo, sem maiores considerações. Tipo assim, né? Eu discordo do adventismo, então tudo que eu discordo é doutrina de demônio e acabou. Eu posso distorcer os textos e os contextos para justificar a minha ideia e acabou. E fim. Então as questões assim acabam se tornando um pouco complicadas dentro desse tipo de postura que claramente procura lançar sobre a religião do outro os estigmas de heresia, engano, maldade, ser esdrúxula, ser equivocada, um ensino estranho, isso que, herético, sem uma análise mais profunda, simplesmente colocando essas coisas assim bem mal colocadas como esse artigo aqui faz. Aí ele continua colocando as questões do Guilherme Miller, dizendo assim: como sabemos, esse ensino foi decorrente do fracasso profético de Miller, que marcou datas para a vinda de Jesus que não se cumpriram. A primeira, 21 de março de 1843, e a segunda para 22 de outubro de 1844. Como resultado de seus estudos proféticos no livro de Daniel, notadamente o capítulo 8, verso 14, Miller chegou à seguinte conclusão:
que Cristo voltaria de maneira pessoal e visível nas nuvens do céu em 1844, que os mortos justos ressuscitariam incorruptíveis e os justos vivos seriam transformados para a imortalidade, sendo ambos levados juntos para reinarem com Cristo na nova terra, que os santos seriam apresentados a Deus, que a terra seria destruída pelo fogo, e que os ímpios seriam destruídos e seus espíritos conservados em prisão até a ressurreição e condenação, e que o início do milênio ensinado na Bíblia era para os 1000 anos que se seguiam à ressurreição. Aí ele diz assim, um dos principais seguidores de Miller, conhecido como Iran Edson, não conformado com o fracasso profético conhecido entre os adventistas, como teve uma visão no dia seguinte, aliás, como grande desapontamento, deve estar faltando a parte aqui, aí o Iran Edson teve uma visão no dia seguinte a esse fracasso profético. Aí ele cita, né, o Mervyn Maxwell, detive-me em meio ao campo, o céu parecia abrir-me a vista, e vi distinta e claramente que em lugar de nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário para vir à terra, ele pela primeira vez nesse dia entrava no segundo compartimento desse santuário e que tinha uma obra para realizar no Santíssimo antes de vir à terra. Jesus, ao invés de vir à Terra ao final dos 2300 dias de Daniel 8,14, interpretado como 2300 anos proféticos, a começar de 457 a.C., entrou ele em 22 de outubro de 1844 no lugar santíssimo do santuário celestial para levar a efeito a obra da redenção. Esse ensino é conhecido também como redenção incompleta. Bom, o que o Nathanael Rinaldi está tentando fazer aqui é muito interessante. Ele está tentando trazer as discussões lá do movimento milerita, seus personagens e etc., para explicar a doutrina do juízo investigativo. O que ele está querendo dizer com isso? Que toda a doutrina do juízo investigativo vem de Guilherme Miller, de Ellen White, de Iran Edson, que previram falsamente a volta de Jesus, essas datas estranhas e esquisitas, e acabou, e etc. E Jesus agora tem a redenção incompleta, se esse ensino estiver correto. Você percebe que é uma análise bastante pobre do movimento milerita, uma análise bastante pobre, inclusive das questões das datas dos cumprimentos em torno de Daniel 8 e Daniel 9, das 70 semanas e dos 2.300 dias, ou das 2.300 tardes e manhãs. E o mais interessante, que me parece estar claro aqui, é que o Nathanael Rinaldi, ele conta com um determinado espírito da parte dos seus leitores no seu centro de analfabetos quase cristãos de pesquisa. Ele realmente entende que a apresentação desses pontos, meio sem pé sem cabeça, meio mal conectados e etc., vai conseguir atrair o seu público para uma conclusão de que esse ensino todo do juízo investigativo é uma grande bobagem, mal feita, mal costurada, baseada em falsas profecias, visões extra-bíblicas e com falsas datas a respeito da volta de Jesus, e no final das contas o que tudo isso implica é em redenção incompleta. Caramba, cara, como é fácil a gente colocar a história da religião do outro na lata do lixo em nome da nossa defesa apologética e etc. Agora vamos começar desmantelando um pouco dessa questão de trás para frente. Então o problema todo da doutrina adventista, ao final das contas, é que ela é uma doutrina da redenção incompleta. Beleza. Então eu gostaria de ler para vocês Lucas 21, verso 28. Esse é um texto paralelo a Mateus 24, onde Jesus faz aí o seu sermão escatológico falando dos sinais da sua vinda. E aí no capítulo 21 de Lucas, no verso 28, se diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Bom, veja o contexto a partir do verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo.
porque os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus claramente aqui está falando dos sinais da sua segunda vinda. Agora, olha que interessante a linguagem que Jesus usa. Então, ao a gente começar a ver que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, e essa volta de Jesus, essa segunda vinda está para acontecer, nós devemos erguer a nossa cabeça porque a redenção se aproxima. Será que Jesus também tinha uma teologia da redenção incompleta? Será que Jesus precisaria fazer um estudo bíblico com Natanael Rinaldi, o Centro de Analfabetos Quase Cristãos de Pesquisa, para aprender que redenção incompleta é uma heresia? Porque aparentemente Jesus está dizendo que a redenção vai se aproximar ou se completar no contexto da segunda vinda, e não está focada unicamente na sua obra sobre a cruz, que Jesus iria realizar daqui pouco tempo depois que ele pregasse esse sermão. Mas a completude da redenção segundo Cristo aguarda os eventos em torno da segunda vinda. Ah, esse Jesus está muito adventista pro meu gosto, né? Ou será que não? Enfim, aí o nosso amigo Natanael Rinaldi volta a se concentrar naquela a quem ele ama de paixão, a tal da Ellen White. Aí o Natanael Rinaldi escreve assim: embora, como dissemos, a doutrina do juízo investigativo tenha se iniciado com Iran Edson, o homem da visão sobre a entrada de Jesus no Santo dos Santos em 22 de outubro de 1844, Ellen Goldwhite endossou esse ensino no seu livro Conflito dos Séculos, onde há um capítulo inteiro desse livro que trata exaustivamente do assunto intitulado O Grande Dia da Investigação. Assim, os adventistas do sétimo dia tiveram uma profetisa no seu meio, que validou o ensino do juízo investigativo, como também o ensino sobre o santuário celestial. Ellen White atuou entre eles de dezembro de 1844, quando recebeu sua primeira visão, até a sua morte em 1915. Ellen White, então uma jovem de 17 anos, estava entre aqueles que participaram do movimento que esperou o retorno de Jesus em 22 de outubro de 1844. Quase 2 meses depois, teve sua primeira visão. Durante sua vida, teve mais de 2.000 visões. Os adventistas seguiram sem reservas as orientações dessa jovem. Bom, aqui o Natanael Rinaldi aparentemente está querendo dar uma aula de história do adventismo e das figuras importantes no adventismo, Guilherme Miller, Iran Edson, e agora a Ellen White. E agora a Ellen White é uma profeta, e agora ela tem visões, e os adventistas seguem as orientações dessa jovem sem reservas. E sabe que é uma coisa interessante? Uma das características da apologética atual contra o juízo investigativo é encontrar em alguns teólogos adventistas algumas frases ou algumas ideias que estão aquém ou além e discordam de algumas frases de Ellen White dentro da formulação mesmo, né? Da exposição da doutrina do juízo investigativo. Aí é uma coisa engraçada, né? De um lado, nós somos acusados de crer em Ellen White de forma incondicional e seguir sem reserva tudo que ela diz, e por outro lado, quando alguns dos nossos teólogos discordam de algum ponto de Ellen White, olha aqui, ele está discordando de Ellen White, que não sei o que absurdo, não sei mais o que. É muito engraçado, né? A gente não pode nem concordar nem discordar dela que a gente está errado, né? Porque o que importa é isso, é o adventismo estar errado. E agora a gente vai lançar o juízo investigativo, não é sobre a interpretação do livro de Daniel, porque se a gente assim fizesse, a gente teria que estudar Daniel com o nosso site de apologética de analfabetos, não é verdade? Mas não, é mais fácil pintar tudo isso como a doutrina do Iran Edson e da Ellen White, e acabou a necessidade de maior consideração bíblica em torno do assunto. Aí ele vai citando, Ellen White, grande conflito, Ellen White, grande conflito e etc. Tá bom? Eu vou pular um pouco para a gente ganhar tempo, que a gente ainda tem muita coisa a dizer. Mas o importante é vocês entenderem isso. Ele está aqui, nesse momento, tentando colocar sobre as pessoas a ideia de que o juízo investigativo é uma mera interpretação esdrúxula
dos eventos em torno da falsa profecia do Guilherme Miller, e agora o juízo investigativo é uma doutrina inventada para tapar o buraco da falsa profecia. Essa, inclusive, é uma das principais críticas que a doutrina do juízo investigativo encontra entre os evangélicos de uma forma geral e etc. Agora, uma coisa importante de você saber é que muitos críticos do cristianismo também julgam a doutrina da ressurreição de Cristo mais ou menos nesses mesmos moldes. Eles dizem assim, que os discípulos ficaram muito decepcionados com a morte de Cristo e se convenceram mediante alucinações e etc, ou doença mental, ou realmente uma mentira inventada que Jesus tinha sobrevivido, porque tudo que ele fez era muito importante, inventaram a doutrina da ressurreição e você é trouxa que acredita. As críticas dos anti-adventistas em relação à doutrina do juízo investigativo vão no mesmo espírito das críticas desses anticristãos aos cristãos, que pegam uma característica da doutrina cristã ou adventista e a explica em nome de decepções e etc, para pregar que elas na verdade são falsas e não são verdadeiras. Olha que bonito, né? Aí você percebe o tipo de espírito que está por detrás do tipo de questão trazida por Nathanael Rinaldi. Aí ele começa a querer dar aula sobre o lugar onde Jesus entrou no momento da sua ascensão. Aí ele diz assim, se há um ensino sobre a Bíblia que é claro, é o de que, por ocasião da sua ascensão, Jesus entrou diretamente na presença de Deus, no Santo dos Santos. Bom, aí ele começa a citar várias passagens da Bíblia. Atos 7,55, Romanos 8,34, Efésios 1, verso 20, Colossenses 3, verso 1. Depois ele vai citar Hebreus 4, Hebreus 5, Hebreus 8 e etc. Agora veja que coisa engraçada. Ele diz que se há um ensino que é claro na Bíblia, sobre o qual a Bíblia é clara, é que Jesus entrou no Santo dos Santos. Não seria engraçado a gente perceber que nenhum dos textos que o Nathanael Rinaldi nos traz a expressão Santo dos Santos? Nem mesmo os textos de Hebreus. Ah, mas existem a tradução lá do João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, que às vezes coloca, né, o Santo dos Santos. A gente já demonstrou dentro da nossa série que essa é uma tradução equivocada do termo Tarrágia, que significa santuário, e não Santo dos Santos. E a doutrina do juízo investigativo não nega que Jesus, na sua ascensão, tenha entrado na presença de Deus, e viva na presença de Deus, inclusive dentro da dinâmica da doutrina trinitariana, eu e o Pai somos um. Né? Não é só que Jesus vive à direita de Deus ou perto de Deus. Jesus é Deus, um com o Pai. Deus sentado no trono, Cristo sentado no trono, dentro dessa visão da unidade entre Pai e o Filho, e dentro da diferenciação entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, o Pai sentado no trono e Cristo à direita. E não tem nenhuma heresia, nenhum problema em relação a essas questões, especialmente porque o Adventismo vê o trono de Deus, a partir de Daniel 7 e Ezequiel 1, como um trono móvel dentro do santuário celestial. Tal qual descrito, por exemplo, na cena do juízo investigativo em Daniel 7. Foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Você percebe que há uma mobilidade de trono, de maneira que o Adventismo do sétimo dia nunca ensinou que Cristo entrou em um compartimento longe do Pai ou esteve longe do Pai. Isso é uma crítica muito infantil e ridícula, simplesmente calculada para explorar preconceito daqueles que são tão ou mais ignorantes em relação a quem escreve esse tipo de coisa para excitar esse tipo de preconceito, tá bom? Aí eu vou passar um pouquinho adiante para a gente não gastar muito tempo com isso tudo. Aí depois ele fala aqui, né, que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Não é assim, tipo, sacerdote, etc. Olha aqui, ó. Do exposto verificamos que Ellen White não ignorava as funções tanto do sacerdote como do sumo sacerdote. Também sabia ela pela Bíblia que Jesus exerce as funções não de sacerdote diariamente no lugar santo, mas que Jesus é nosso sumo sacerdote. O que o nosso amigo Nathanael Rinaldi está tentando fazer aqui é dizer o seguinte: a Ellen White, ela sabe que existe diferença entre sacerdote e sumo sacerdote,
Mas ela vai contra a Bíblia dizendo que Jesus é um sacerdote no lugar santo, quando na verdade Jesus é sumo sacerdote, e etc. Olha que argumento bonito, né? Aí a gente abre a Bíblia em Hebreus 10, verso 21, e a gente lê aqui, né? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Opa, Hebreus 10, 21 chama Jesus não de sumo sacerdote, mas de grande sacerdote. Olha que coisa bonita, né? Então não é correto o Nathanael Rinaldi dizer que a Ellen White sabe que tem diferença entre sacerdote e sumo sacerdote, mas ela nega que Jesus é o sumo sacerdote, dizendo que ele é só sacerdote ali no lugar santo por um período de tempo. Veja, quem chama Jesus de sacerdote, não somente de sumo sacerdote, é o autor da carta aos Hebreus, a qual, aparentemente, o pastor Nathanael Rinaldi ou não conhecia ou distorcia ao bel prazer do seu anti-adventismo. Aí o Nathanael Rinaldi cita Hebreus capítulo 4 e etc, capítulo 4, capítulo 5, capítulo tal, e aí ele diz, por outro lado, a expressão dentro do véu não se aplicava à porta que separava o lugar santo do pátio externo, mas separava o lugar santo do lugar santíssimo. Que afirmação mais infeliz do nosso amigo Nathanael Rinaldi. Veja bem, o que o Nathanael Rinaldi está tentando fazer aqui é usar o texto de Hebreus capítulo 6, verso 19, onde fala que Jesus penetrou além do véu como nosso precursor, para dizer que esse além do véu se refere ao lugar santíssimo do santuário celestial e não ao lugar santo. E ele está dizendo aqui, ó, a expressão dentro do véu não se aplicava à porta que separava o lugar santo do pátio externo. Mas veja bem, não é exatamente isso o que a Bíblia nos diz. Vamos dar uma passeadinha aí em pelo menos dois textos da palavra de Deus, o primeiro deles, Números 3, verso 26. E aqui a palavra de Deus diz uma coisa importante. As cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o seu serviço a eles devido. Aqui a expressão as cortinas do pátio, na Septuaginta traduzem cortina como katapesmata, que é o mesmo termo véu lá em Hebreus. Então olha que interessante, existe o katapesmata, segundo o livro de Números, do átrio. O véu do átrio, aliás, o véu do pátio. O véu que separa o santuário fora e o santuário dentro da congregação. É esse lugar que se fala da porta da tenda da congregação. As cortinas do pátio. Depois a gente tem Êxodo capítulo 39, versículo de número 40, onde aqui se fala do quê? Das cortinas do átrio, que separa o lugar santo do pátio dentro do santuário. Que também aqui a cortina é o termo katapesmata. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? Que a expressão véu em Hebreus 6, verso 19, não está claramente determinada como significando o véu que separava o lugar santo e santíssimo, que também é usado, né, em Hebreus 9, verso 3, para se falar do segundo véu, o deuteron katapesmata. O segundo véu. Então percebe uma coisa, em Hebreus 6, verso 19, não se especifica se Cristo entrou no primeiro ou no segundo véu, no lugar santo ou no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas o Nathanael Rinaldi pretende fazer esse tipo de afirmação de que na Bíblia o Jesus entrou no lugar santo dos santos, sendo que na Bíblia não se fala isso textualmente em lugar nenhum. Claro, à luz da questão de que os sacerdotes no santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, de fato você pode dizer que Cristo, na sua ascensão, na unção do santuário celestial, entra no lugar santo e no lugar santíssimo, depois volta para ser o ministro sacerdote no lugar santo, e a partir do dia da expiação, sumo sacerdote no lugar santíssimo.
Ou mesmo que você quiser manter que Jesus tenha a identidade de sumo sacerdote nos dois momentos, é importante lembrar que o sumo sacerdote ministrava diariamente no lugar santo e uma vez por ano no lugar santíssimo. Inclusive, todo o ritual do dia da expiação em Levítico 16 é direcionado a Arão, sumo sacerdote. E Arão deveria ministrar no lugar santo diariamente, só no dia da expiação no lugar santíssimo. Então também não teria problema Jesus ser sumo sacerdote ministrando no lugar santo e a partir de 1844 ser sumo sacerdote ministrando no lugar santíssimo, beleza? Só que, claro, o Natanael Rinaldi não vai explicar nada disso a partir da Bíblia para você, porque ele conta com o seu analfabetismo bíblico para que o preconceito que ele tem contra o adventismo seja aprofundado em você também, através do maravilhoso trabalho apologético do Centro de Analfabetos Quase Cristãos de Pesquisa. Beleza? Ok, aí ele vai trabalhar aí um pouco da questão do véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, um pouco dentro dessa discussão como um todo, usando Ellen White, etc. Eu vou pular essa parte porque eu preciso ganhar tempo, senão eu vou ficar cansado de falar tanta bobagem aqui, mas eu vou deixar um link desse artigo na descrição desse vídeo, e se você achar que eu pular, ou que eu pulei alguma coisa importante, você me chama a atenção, e a depender do meu tempo e disposição, eu volto e considero aquilo que você achar importante que o Natanael Rinaldi tenha colocado, que possa de fato militar contra a doutrina do juízo investigativo. Até aqui eu não encontrei nada. Só o que eu encontrei foi deturpação da Bíblia em termos de texto e contexto, afirmações gratuitas, mas interpretações e, de alguma forma, a criação de preconceito religioso contra a história do adventismo e as figuras do adventismo, Ellen White, Ira Edson e etc. Enfim. E aí o nosso amigo Natanael Rinaldi fala do julgamento que se segue à segunda vinda de Jesus. Aí ele fala assim: os textos bíblicos básicos em apoio a tal interpretação são 2 Timóteo 4.1, 1 Coríntios 4.15. Essas passagens indubitavelmente identificam o tempo do julgamento com a segunda vinda. E aí ele cita, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Opa, então aqui o nosso amigo Natanael Rinaldi está dizendo que há um juízo em conexão com a segunda vinda. Aí ele cita 1 Coríntios 4,15. Nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. Paulo fala de Cristo em sua vinda, trazendo luz às coisas ocultas das trevas. Ainda em Romanos 2,16, ele afirma: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. No verso 5, ele se refere ao dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, dizendo: segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras a ira para ti no dia da manifestação do juízo de Deus. Não há engano a respeito disso. Nós sabemos que quando o dia da ira, aliás, nós sabemos que o dia da ira chegará, e é no segundo advento. O tempo quando o povo dirá em Apocalipse 6, cai sobre nós, sobre as rochas, escondei-nos da ira do cordeiro e tal, e quem poderá subsistir? Beleza. Aí o Natanael continua. O próprio Cristo colocara as cenas do juízo após a sua vinda. Aqui estão as palavras solenes de Jesus, com que ele introduzirá o julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas as nações, e ele separará uns dos outros como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Jesus ensinou a mesma verdade em outras passagens, como Mateus 13. E nessa parábola que lança a rede ao mar, foram apanhados peixes bons e ruins, e em seguida eles foram separados. Os bons foram mantidos e os maus foram lançados fora. O que significa tudo isso? Os anjos virão, explica Jesus, e separarão os pecadores dentre os justos. E quando isso será feito? No fim do mundo, outra vez é dito por Jesus. Na ocasião do seu último aviso, Jesus falou: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O julgamento segue o segundo advento.
Note que isso é ensinado nos textos 2 Timóteo 4, 1 Pedro 4, Romanos 14, 1 Coríntios 13, 3, 13, 2 Tessalonicenses 1, Apocalipse 20 e etc. Bom, aqui o nosso amigo Nathanael Rinaldi tenta dizer o seguinte, que a doutrina do juízo investigativo ensina que o juízo investigativo acontece antes da segunda vinda, uma vez que quando Jesus volta, os anjos já separam quem é justo e quem não é, demonstrando que esse julgamento de quem é justo e quem não é acontecem antes da segunda vinda. Porque no contexto da segunda vinda é que há essa separação na prática. Mas o Nathanael Rinaldi aparentemente está querendo dizer que não, que primeiro Jesus volta, e aí ele pega todo mundo, bom e mal, e aí ele julga, e aí ele vê quem é bom, quem é mal ele joga fora, e quem é bom fica com ele. Só que veja uma coisa interessante, o Nathanael Rinaldi não trabalha Daniel 7. O que Daniel 7 diz? Se assentará o tribunal para tirar o domínio do chifre pequeno, para o destruir, o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão então dados ao povo dos santos do Altíssimo. Veja que aqui em Daniel 7, o tribunal se assenta e depois os santos recebem o reino, demonstrando a natureza pré-advento da doutrina do juízo investigativo. Esse juízo acontece antes do advento, e no advento os santos recebem o reino. Os santos mortos ressuscitam, os santos justos são transformados, e todos os santos recebem o reino. E onde é que se assenta o tribunal que vai conduzir a esse resultado na destruição do chifre pequeno e etc. É antes da segunda vinda. Então veja, o que o nosso amigo está querendo colocar aqui, caso realmente milite contra a doutrina do juízo investigativo, milita contra Daniel 7. Então nós temos na Bíblia textos contraditórios. Que mais? Além disso, a doutrina do juízo investigativo entende que ela é a primeira fase do juízo final, que é mais amplo e mais completo. A partir da segunda vinda, continua o juízo de Deus, inclusive cumprindo aquilo que Paulo fala, que os santos hão de julgar o mundo. Então os santos mortos ressuscitam, os santos vivos são transformados e todos vão para o céu passar o milênio, onde vão julgar o mundo. Mas o que é esse juízo? Eles vão comprovar aquele resultado ao qual o juízo investigativo chegou. E ao final disso, quando todos estiverem convencidos em absoluto da absoluta justiça de Deus na condução do juízo como um todo, então terminará o milênio, acontece a ressurreição dos ímpios e eles são destruídos e consumidos na presença de Deus e da Cidade Santa. Então perceba, qual é a heresia do juízo investigativo aqui? Pelo contrário, o que acontece é que a doutrina do juízo investigativo, nesse ponto, ela é inclusive mais ampla do que a visão do nosso amigo Nathanael Rinaldi, que acaba confundindo, alhos com bugalhos e aí tenta pregar que não existe um juízo investigativo. Olha só. Ele escreve aqui, note que em nenhum estágio do julgamento, nem Deus nem os anjos são apresentados como conduzindo uma investigação. Então vamos para Daniel 7. Daniel 7, verso 9 e 10, a Bíblia diz assim. Estou aqui em Daniel 6. Pronto, Daniel 7, verso 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, trono eram de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Como que não tem um tribunal no qual Deus e os seus ministros angélicos investigam as questões e etc. Está aqui claro. Não, Ezequiel, mas não está escrito que eles investigam. Olha, gente, se for trabalhar dentro desse ponto, vocês vão ter que estabelecer as doutrinas, inclusive do Centro de Analfabetos Quase Cristão de Pesquisas, em bases um pouquinho melhores, porque muitas coisas que se afirmam aí nas doutrinas do CACP também não está escrito ipsis literis. Mas veja que há um tribunal onde se abrem livros na presença de Deus e das miríades de miríades que o servem, que fica implícito que são os anjos, é óbvio, claro e evidente.
Então, como é que não existe o juízo investigativo? E é só depois que esse tribunal se assenta para destruir e consumir o chifre pequeno até o fim, no final desse processo todo é que os santos recebem o reino. Fim. Então, enfim, não existe nenhuma dificuldade de interpretar isso aqui. Claro, o Centro Apologético de Cristão aí, de pesquisas, etc., pode querer minimizar estas questões, mas ao minimizá-las estará minimizando não a doutrina do juízo investigativo, mas a própria palavra de Deus. Aí ele continua: o juízo de Deus é em todos os casos anunciado e revelado, e sua vindicação ou cada provação manifestada. Aquele dia será a manifestação do juízo, qual trará à luz as coisas ocultas das trevas, pois todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ah, que legal, vai todo mundo comparecer perante o tribunal, né? Boa sorte a todos. Que mais? As Escrituras ensinam que os homens são julgados segundo o seu relacionamento com Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê é condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Etc. Na verdade, digo que quem ouve a minha palavra não entra em juízo, passou em condenação, não entrará em condenação, aliás, né, mas passou da morte para a vida. É interessante que ele coloque essa tradução para João 5:24, né? Que alguns dizem não entra em juízo. Aqui coloca claramente, corretamente, não entra em condenação. Então não existe nenhuma negação do juízo em João 5:24, que existe uma negação da condenação de quem está em Cristo, o que é óbvio, né? Porque até Romanos 8:1 aí diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí o nosso amigo vai citar Ellen White, eu não vou gastar tempo com essas análises de Ellen White, porque imagina, né? Se ele pouco conhece a Bíblia e distorce a Bíblia, imagina a nossa amiga Ellen White. O que esse camarada não faz com ela, não é verdade? Aí ele diz assim, né, que a Ellen White erra na suposição de que o aspergir do sangue diariamente no lugar santo poluía o lugar, enquanto que o sangue do bode aspergido no dia da expiação purificava o santuário. Se o sangue pela oferta pelo pecado, aspergido sobre o altar, servia para transferir a culpa do pecado do ofertante para o altar e assim contaminava o altar, por que o sangue do bode expiatório do dia da expiação purificava o Santíssimo? Aqui existe uma pergunta bem interessante que merece um pouco das nossas considerações. Aparentemente, o nosso amigo Nathanael Rinaldi, ele não consegue enxergar a lógica de inicialmente o sangue servir como veículo de contaminação e depois o sangue servir como veículo de purificação. É mais ou menos como o nosso antitrinitariano preferido, que tem dificuldade de enxergar a lógica que Deus é 3 e é 1. E agora, em nome da sua dificuldade de enxergar a lógica, ele diz que a doutrina é uma bobagem. É mais ou menos a mesma coisa que o nosso amigo Nathanael Rinaldi aqui está fazendo. Ele tem dificuldade de entender como que o sangue primeiro contamina e depois purifica. Eu não entendo. Já que eu não entendo, é heresia, porque eu sou o padrão do que é correto e etc. É a mesma coisa que o antitrinitariano faz. Eu não entendo como que é 3 e é 1 ao mesmo tempo. E se eu não entendo, eu sou o padrão do que é correto e do que é verdade. Então a doutrina da Trindade é uma heresia. Parabéns a quem usa esse tipo de argumento. E veja bem, olha só, todo o ritual do santuário girava em torno, né, de derramamento do sangue, que era levado para dentro do santuário, nos rituais diários, e depois, né, na purificação através do sangue do bode para o Senhor no dia da expiação. Essa dinâmica de que é necessária a purificação do santuário é uma dinâmica presente no texto bíblico. E o que fica claro a partir daí é que há alguma contaminação para ser purificada. E o que está sendo transferido para dentro do santuário em todo o período lá dos sacrifícios diários? É sangue! Então não é nem um pouco ilógico ou herético concluir que o sangue conduz à contaminação do santuário e à purificação do santuário. Quais são as aplicações e as implicações disso em relação ao sangue de Cristo? É algo que a gente merece atentar um pouco mais e melhor em outro contexto, em outro momento. Mas se esse é o tipo dentro do santuário da terra, esse tipo simboliza as coisas celestiais. E a gente precisa trabalhar um pouco essas questões, mas elas não são nem um pouco antibíblicas, pelo contrário. Elas estão calcadas no estudo sério da palavra de Deus, inclusive um estudo muito mais sério do que esse texto ridículo aqui do Nathanael Rinaldi, tá?
Aí ele continua. Se a purificação do lugar santíssimo se fazia com o aspergir do sangue, por que o sangue derramado não purificava o altar diariamente, né? Uma vez por ano o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. E aqui é engraçado, ele cita Ellen White, mas essa ideia é a ideia bíblica. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação. Então, ao tentar atribuir esse tipo de coisa a Ellen White, o Nathanael esconde a presença desses temas na Bíblia. E como ele não quer trabalhar os temas na Bíblia, ele coloca tudo nas costas de Ellen White, como se inclusive Ellen White, que foi a escritora de Levítico 16, e olha aí, parabéns! Então você pode rejeitar Ellen White e Levítico 16 com a sua consciência bem tranquila, tá bom? Vai nesse caminho que vai dar bem certo. E etc. Então, enfim, aí ele diz assim, né? Depois de proibir comer sangue, Deus deu a proibição de que a alma da carne está no sangue, pelo que tenho dito que o sangue fará expiação pelas vossas almas, etc. Beleza. Aí assim, ele diz assim, uma pergunta que pode surgir por parte dos defensores da doutrina é, se os sacrifícios diários removiam o pecado do santuário, para que o dia da cerimônia, as cerimônias do dia da expiação? E a resposta é simples. A expiação no dia da expiação era feita por aqueles que durante o ano não tinham oferecido sacrifício pelos seus pecados. E aqui ele cita o Anthony Hoekman, que é um dos grandes hereges aí que fala mal do adventista e seita e não sei mais o quê. E agora nós vamos refutar a questão, não é com base na Ellen White, é com base na palavra de Deus, tá bom? Olha que explicação mais absurda os nossos amigos querem fazer os leitores do Centro Analfabético Quase Cristão de Pesquisa acreditar. Não! Existe o sacrifício do dia da expiação, porque nem todo mundo fazia sacrifício nos dias normais, então tinha que fazer no dia da expiação para resolver o problema. Mas veja bem, Levítico 23, verso 27 em diante. Mas aos 10 do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do meio do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do povo. Veja bem, quem Deus ordenava que participasse dos rituais do dia da expiação? Toda alma em Israel. Então ninguém fazia sacrifício, nunca, e todo mundo só fazia no dia da expiação? Bom, se todo mundo fazia parte do dia da expiação, e muitos, pelo menos, faziam sacrifícios no ritual diário, então se percebe que, além de participarem dos rituais do sacrifício diário, ainda assim tinha que participar do sacrifício do ritual do dia anual do dia da expiação. Então a explicação ridícula do nosso amigo anti-adventista aqui está refutada à luz da palavra de Deus. É absolutamente mentirosa a afirmação de que o dia da expiação existia para o sacrifício daqueles que não participavam dos rituais do dia normal, do momento diário. Até porque nem faria muito sentido isso, porque você não participou nos outros 364 dias do ano, participa no último que pelo menos participou, pronto. Não precisava ter um dia da expiação em comparação com os rituais diários, o ritual anual. Ridícula a afirmação, absolutamente sem base bíblica. E é esse tipo de gente aqui que quer dizer que o adventismo é seita, que a doutrina do juízo investigativo está tudo errada. É certa, tá essa interpretação imbecil que ao final das contas rejeita a própria palavra de Deus, né? Ai, tem que ter muita paciência com esses anti-adventistas, né? Pessoal, tem mais bastante coisinha aqui ainda, vamos ter paciência, que enfim, né? Inclusive é um pouco interessante perceber isso aqui, né? Esse pessoal tenta vencer a gente pelo cansaço. É tanta idiotice em um post só, é
tanta coisa mal feita, mal escrita, mal conectada, mal explicada. Não se explica as bases bíblicas, se joga tudo nas costas de Ellen White. É uma canseira ler esse tipo de coisa aqui, e eles acham que isso aqui destrói o juízo investigativo, porque ninguém está disposto a discutir a doutrina com Nathanael Rinaldi. Deve ser por causa disso, é tão burro, coloca as coisas tão mal colocadas que realmente fica um pouco difícil de discutir com Nathanael Rinaldi. Eu estou começando a concordar com o que ele afirma no início do seu artigo, né? Ele não encontrou ninguém disposto a gastar tempo com as idiotices que ele escreve aqui. Tá explicado, pessoal. Aí ele vai lá, fala dos pecados perdoados e não cancelados, porque a Ellen White diz tal e tal coisa, tá, beleza. Aí o Nisto Cremos explica um pouco mais. Aí a indagação, vamos direto para a indagação do nosso amigo aqui. A indagação do Nathanael é o seguinte: é de se indagar, como admitir que quando alguém aceita Cristo como Salvador único e pessoal, se esse é o caso que ocorre com os adventistas, tenha-se assegurado o perdão, mas ao mesmo tempo admitir que seus pecados não foram apagados e que isso se dará por ocasião da conclusão do juízo investigativo? Quando Jesus disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ele queria dizer apenas, teus pecados são perdoados, mas não cancelados? Isso se parece muito com o ensino católico do purgatório, porque depois de cumprir todas as exigências da confissão auricular, fazer penitência, ainda devem os católicos ir ao purgatório para satisfazer a doutrina de Cristo. Nossa, que comparação, né? O adventismo, como não crê no purgatório, admite que a alma do crente, ao morrer, dorme no pó da terra, o chamado sono da alma. Não pode afirmar, como Paulo, que para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Toda essa distinção entre pecados perdoados e pecados cancelados é essencial para a doutrina do juízo investigativo. Pode um cristão verdadeiro ter pecados perdoados e não cancelados? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Aquele que nos ama nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Bom, aqui o nosso amigo Nathanael Rinaldi, aparentemente, tem um pouco da dificuldade de lidar com os aspectos mais complexos da doutrina do santuário. Em Levítico 4, o pecador era expiado e perdoado, mas ainda assim ele tinha que participar do ritual do dia da expiação, e se não participasse seria eliminado. Ué, mas foi perdoado, mas seria eliminado? Como é que é isso? Seja qual for a dificuldade que o Nathanael Rinaldi tenha com esse conceito, esse é um conceito bíblico. Eu acabei de ler Levítico 23 aqui para você, dizendo que quem não participar do dia da expiação vai ser destruído. Aí o camarada participou dos rituais do diário lá e foi lá e entregou lá o sacrifício pelo perdão do seu pecado e foi perdoado. Mas aí no processo até chegar o dia da expiação, ele acha que ele não precisa mais participar do dia da expiação porque já foi perdoado, e agora isso já está abolido, já está esquecido, já não tem mais nada contra ele porque ele já foi perdoado, e ele vai lá e diz assim, hoje eu não vou participar do dia da expiação não. Aí chega lá e Deus destrói esse cara. Ah, mas não foi perdoado, mas foi destruído? Como é que é isso? Bom, primeiro de tudo, a doutrina do perdão dos pecados é a doutrina mais maravilhosa que existe e é a doutrina que o diabo mais usa para seduzir as pessoas ao pecado. Veja bem, o pecado tem perdão, sim ou não? Sim, ó que doutrina maravilhosa. Então pode transar com a vizinha, então pode roubar, pode matar, pode adulterar, pode transgredir o sábado, porque Deus perdoa. Nós não somos legalistas, irmão, nós não somos salvos pela lei. Então se você tem que trabalhar no sábado, trabalha, não tem problema, o perdão dos pecados está aí. Inclusive, se você tiver uma vizinha muito gata, transa, cara, não tem problema. Quem que não peca, né? Se você não pecar, outro vai pecar. Se você não pecar nisso, você vai pecar em outra coisa. Então agora a mensagem do perdão dos pecados se torna o veículo da mensagem diabólica de que porque tem perdão, a gente pode tratar o pecado de forma qualquer, de forma superficial e etc. Agora, a doutrina do juízo investigativo impede isso. Você recebe o perdão pela fé, o seu pecado está perdoado. Mas veja, o seu pecado continua registrado. Vamos trabalhar que no momento do meu batismo, eu pedi perdão a Deus por toda a pornografia que eu assisti, por toda a mentira que eu contei, por toda a transgressão do sábado que eu fiz, porque às vezes eu coloquei o dinheiro acima de tudo, porque eu tive ídolos e idolatrias e maldades e malícias e um monte de coisa.
Beleza, tá tudo perdoado. Então agora eu tô perdoado. Maravilha? Então agora tá tudo cancelado, não tem mais pecado em mim, eu sou sem pecado. Beleza. Então agora depois do meu batismo, eu volto e sou mentiroso, continuo transando, assistindo pornografia, roubando, matando, etc e tal. Ah, mas o pecado já tá perdoado, tá tudo perdoado. Por que Deus ia perdoar os pecados antes do batismo e não ia perdoar-os depois do batismo? Então agora Deus é obrigado a salvar todo cristão que vive em pecado. E essa é a mensagem da Bíblia. Se vivermos em pecado após o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas expectação horrível de juízo a consumir os adversários. É assim que a Bíblia trata o tema. Mas aparentemente o Nathanael Rinaldi não conhece o tema, né? Que bonito. E é esse cara que quer dar aula de Bíblia aqui para nós, né? Inclusive pregando aqui imortalidade da alma em Paulo, né? Sim, tem muita imortalidade da alma em Paulo, viu? Pode acreditar, amiguinho, você pode confiar que o Paulo era o cara igual, que tinha teologia igualzinha à do Allan Kardec, tá? Ah, Senhor do céu, tem que ter muita paciência com Nathanael Rinaldi e a sua turma, não é verdade? Maravilha, né? Enfim, beleza, continuando, né? Jesus é juiz ou intercessor? Diz Ellen White. E tal, quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá e dará o galardão segundo a sua obra. Aí o Nathanael pergunta, como aceitar o ensino segundo o qual Jesus está ocupado no céu com a obra do juízo investigativo e simultaneamente aceitar que ele é nosso intercessor mediador junto ao Pai? Como julgar e interceder ao mesmo tempo? Jesus atualmente é nosso advogado e não juiz. Diz a Bíblia, quem os condenará é Cristo que morreu por eles, o qual está à direita de Deus para interceder. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. É muito engraçada a teologia do Nathanael Rinaldi e as suas perguntas. Então, assim, ó, Jesus não pode ser o juiz, não, porque ele é intercessor. Enquanto ele está intercedendo, ele não consegue ser juiz. É tipo assim, uma incapacidade interessante daquele que é onipotente, onisciente, onipresente, essas coisas todas, né? Agora, o Deus aliás, o Jesus do Nathanael Rinaldi é desse tamanhinho, inclusive não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Acho que tá um pouquinho difícil ser Deus não conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Além de tudo, a gente destrói aí a argumentação do nosso amigo, apelando para Ellen White. Não, João 5, tá? Diferente. João 5, verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. João 5, verso 22 e verso 27. Como é que Jesus não é o juiz? Ah, porque se ele está intercedendo, ele não é o juiz. Ah, então tem contradição na Bíblia, que coloca Jesus como juiz e intercessor. Ah, mas a minha cabecinha de Nathanael Rinaldi não cabe essas coisas todas. Aí é um problema do Nathanael Rinaldi, tá bom? Obra da redenção incompleta. Já falei sobre isso, já falei lá sobre Lucas 21, verso 28. Entretanto, aqui ele coloca uma coisa interessante. Em Hebreus 9, versos 11 e 12, se fala tal e tal coisa, que é repetido em Hebreus 1, verso 3. Jesus se apresentou uma vez por todas e a redenção está completa, declarada e acabada na cruz de uma vez por todas, certo? Então a redenção acabou na cruz. Isso já está negando, Lucas 21, verso 28. E além do mais, se a redenção acabou na cruz, como explicar a purificação da consciência em Hebreus 9, 14? Nós temos a nossa consciência purificada hoje, se a gente aceita Cristo hoje. Como é que acabou lá na cruz? A minha consciência foi purificada 2000 anos atrás, quando eu nem existia, a minha consciência ainda nem estava contaminada? Ai, eu mereço, né? Aí ele dá as conclusões dele, né? Finalmente estamos chegando ao fim. A senhora White declara tal e tal coisa sobre o juízo investigativo, que os únicos casos são do povo de Deus, o julgamento dos ímpios é uma obra distinta, começando aos primeiros que vivem sobre a terra, ele vai, geração a geração, aceita nome, rejeita nomes, e etc e tal, e ela diz que o juízo tem a ver com os casos do povo professo de Deus a cada geração, e etc. Aí ele pergunta,
ou ele afirma, né? Se o juízo está relacionado ao professo povo de Deus, isso a cada geração, então seria o caso de relacionarmos alguns dos santos de Deus que primeiro passaram por esse mundo e cujo registro está na Bíblia. E aí ele cita Hebreus capítulo 11 para dizer que essas pessoas foram aceitas pela sua fé e não precisaram passar pelo juízo investigativo para serem aceitas, né? E ele diz inclusive uma coisa interessante aqui, onde ele diz assim sobre Paulo, né? Ele fala que Paulo, se ele fosse concordar com o juízo investigativo, ele teria escrito assim: se antes, Paulo não poderia dizer, né, que ele guarda a coroa da justiça e etc., porque ele guardou a fé, que ele teria que dizer o seguinte: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé e etc e tal. A coroa da justiça me esperará depois que eu tiver passado pelo juízo investigativo em 22 de outubro de 1844. Ai, 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 é muito engraçado como que no desespero de atacar a doutrina do juízo investigativo, esse pessoal distorça absolutamente tudo. A doutrina do juízo investigativo não nega que as gerações passadas receberam salvação pela fé. E aqueles que guardaram a fé podem ter certeza da sua salvação porque guardaram a fé. Tal qual a geração atual. Se você tem fé, você tem certeza da sua salvação. A certeza de se você vai ter fé amanhã, sim ou não, é uma outra questão. E se alguém perder a fé que tem hoje amanhã, perde a salvação pela fé. Porque a fé que você tem hoje, a salvação que você tem hoje, está condicionada à fé. No momento que você perder a fé, negar a fé e crucificar Cristo novamente, você perde a salvação. É simples assim. Agora, Paulo podia pregar a sua salvação confiado pela fé, porque manteve a fé, e é isso que ele diz e é isso que a gente concorda. Não existe nada contra esse tipo de ideia aqui no juízo investigativo, na visão adventista, tá? E aí o nosso amigo termina, né? O Jesus da Bíblia é realmente onisciente, ele conhece tudo e todos, e em nenhum momento, né, a doutrina do juízo investigativo nega que Cristo conhece tudo e todos. Muito pelo contrário, Jesus que conhece tudo e todos, na presença dos registros sobre tudo e sobre todos, julgará tudo e a todos, e quando voltar, esse juízo estará amadurecido entre aqueles que vão com ele e aqueles que não vão. Simples assim, beleza? Pessoal, desculpa eu ter pulado algumas partes aí, porque realmente está muito chato e cansativo ler esse negócio aqui. Vai ficar um link da descrição desse vídeo para esse artigo ridículo, e fica aqui a refutação ao Centro de Analfabetos Quase Cristãos de Pesquisa, na pessoa do seu infame fundador, Nathanael Rinaldi.